tornando ruas, até que chegou à boca do soturno. Buraco por onde se via fugir. Para sempre do nosso olhar, a humanidade e a tristeza do consigno da Secretaria dos Cultos. Antes que lá chegamos, porém, detive-me um pouco num túmulo de límpidos mármores ajeitados em capelas góticas, com anjos e cruzes que a rematavam pretensiosamente. Nos cantos da lápide, vasos com flores de biscuit e debaixo de um vidro, a nível e à altura da base da capelinha, em meio corpo, o retrato da morta que o túmulo engolirá, como se estivesse na rua do ouvidor. Não pude suster um pensamento mau e quase exclamei: bela mulher. Olha lá, gente. Vamos então agora fazer a nossa correção. A primeira questão, ela diz o seguinte, né? Identifique o foco narrativo. Não? A primeira questão, identifique o foco narrativo. A resposta seria, né? O texto se apresenta em primeira pessoa. O texto se apresenta em primeira pessoa. Aí eu tenho que destacar, professor, o que é o foco narrativo? Aí eu vou colocar bem aqui para ti o que é o foco narrativo, para que tu não erres, para que tu não possa errar na hora da prova, quando pedir lá que você indique o que é o foco narrativo do texto, né? O que é o foco? Para quem está entrando, chegou agora na sala, se atrasou para entrar, né? Estamos fazendo a correção da atividade da página 180. Para quem não está com o livro, vai anotando aí numa folha, para quando chegar o livro, você realizar essa correção. Minha mãe está indo aí na escola pegar a coisa. Cadê? Ok? Então, olha lá, gente. O que é o foco narrativo, né? É o que designa, eu vou colocar bem aqui, ó. O que designa aquele que narra em uma história. Vamos supor, se fosse uma poesia, quem era que estava falando na história? Narrador ou eu lírico? Eu lírico. Eu lírico. Como é uma narração, quem está falando é o narrador. Então, toda vez que perguntar numa questão para vocês, qual é o foco narrativo? Sempre é aquele que está designando, né, a narração. É o que designa aquele que narra em uma história. Tá bom? Foco narrativo. Vou colocar até aqui para que tu fique por dentro do que é o foco narrativo. Certo, vamos lá. Segunda questão, gente. De acordo com o foco narrativo, o narrador, ele é observador, ele é personagem? Personagem. Personagem. O narrador, ele é personagem. Terceira questão. As sequências de fatos que constituem a narrativa correm em um determinado lugar. Caracteriza esse lugar conforme as ideias presentes no texto. Qual é o lugar que está se passando a história? Um cemitério. Então, o lugar em que ocorre é um cemitério, né? Um cemitério com túmulos dos mais variados tamanhos.
uns suntuosos, outros simples. Então, o espaço, o lugar onde ocorre é o cemitério. Quarta questão. No fragmento, havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes. O narrador, né, está atribuindo o quê? Qualidades humanas a objetos inanimados, não é isso? Como é que um túmulo ele pode ser arrogante? Ele não pode. Então, aí eu estou dando qualidades humanas a um objeto. Então, a resposta aí dessa questão é a letra B, né? Ele atribui aos túmulos qualidades humanas. Quinta questão. Com base na sua resposta da questão 4, qual é a intencionalidade do narrador no trecho citado? Isso é uma resposta pessoal, de acordo com a tua ideia, você vai expressar, né? Mas aí você pode colocar, né? Dar uma subjetividade no texto, trazer mais, né, o leitor para dentro do texto. Então, isso aí é uma resposta tua. Sexta questão. Comente sobre o que havia o narrador-personagem no local onde ocorrem os fatos que dão consistência à narrativa. Localize no texto elementos que comprovem sua suposição. Aí nós temos duas perguntas em uma. Então, olha lá como vai ficar, né? Ela estava em um sepultamento. Ela estava em um sepultamento. Já que o texto, né? Já que o texto indica a presença de narrador, no silencioso cortejo pelas alamedas do cemitério. Além de fazer referência à carreta guiada pelo profissional do lugar. Ok? Então, aí é a resposta, caros alunos, da sexta questão. Sétima questão. Né? No texto, o trecho "Bela mulher" pode ser reconhecida como uma opinião. Oitava é resposta pessoal, então a gente vai logo para a nona questão. A partir da estrutura do texto é possível identificar como um conto. Nós temos um conto aí, certo? Vamos lá. Ok, gente? Todo mundo já anotou aí? Professor, eu tô terminando a 6. Tô terminando de fazer 6. Ok. Quando todo mundo terminar, vocês me dão um sinal. É o tempo que eu vou pegar o diário de vocês, tá bom? Vamos lá. Sabia nem que era pra fazer essa página. Não, nem eu.
E vocês estão... Então, vocês não fizeram? Não, que eu não sabia. Nem eu. Isso eu fiz, Eu perguntei, acho que foi pro Rodrigo, ele também ele não sabia. Eu achava que não era. Vocês não fizeram, eu fiz. Fez um tempo. Fez. Na hora da Tá, leitura. foi. Fez. Aí a gente tava falando com o Rodrigo aí. É pra fazer? Aí eu e o Henrique. Não. É que eu marquei errado no meu livro, no Não. meu caderno. Não, ele mandou lá no grupo que era 181, 182. Eu falei, não, Pois eu é. tenho 180 aqui, então como é que a gente vai fazer a sexta questão e não vai fazer as outras antes? Aí eu falei, então não é pra fazer. né? Eu tinha feito. Eu entendi o que ele falou do 181, 182, foi que tipo, pra gente ler sobre esse negócio do conto, pra ajudar no nosso Eu negócio de também. redação. É Eu isso. também. Eu falei, de boa, é só ler. Mas já que ele tá fazendo correção. Cadê meu pai? Vocês não entenderam, não, o que eu tinha falado? Foi? Não. Não. Vocês Não. achavam que era só para leitura, era? Era, não, porque no eu pensava que era pra grupo, ajudar no grupo, professor, no grupo o senhor marcou 181, 182. Pois Aí eu é. achei que era pra gente ler sobre conto, era pra gente ler sobre conto aqui no final da 181 e o resto da 182. Aí eu falei, é só eu ler, de boa. É isso que eu pensava que era pra fazer também. Aí eu não fiz isso. Então, gente, mas eu não vou estar contando pontuação, a página 181 e a 182. Oh, glória. Obrigada, Então professor. aí vocês só deixam aí tudo okzinho, tá bom? Ah, todo mundo já terminou? Eu já. Já. Então agora a gente vai dar continuidade. Então você já tem a ideia do que seja conto. Então agora a gente precisa entender o que é o discurso direto e o discurso indireto. E indireto. Eu vou colocar aqui duas frases para eu poder explicar, tá bom? Ei, professor, o senhor já mandou o passo a passo do grupo lá, do Couto? Não, ainda vou enviar. Isso aqui vocês já tem no livro, vocês só vão grifando para dar ideia, tá bom? Eu só vou colocar aqui para ajudar na explicação. Escrever? Ou eu vou mandar já. Pra escrever isso, é? Eu vou repetir, Não. isso vocês já têm. Repetem para ela, por favor, gente. A Emi já tem no livro. Ah, tá. Aí depois a gente só vai. O professor falou que não era pra copiar, porque já tem no livro, só é pra grifar. É. Como é que foi? Ah, tá. Entendi. Professor, mas que página é essa dos textos frases? 182. Ah, tá. No finalzinho. Olha lá, gente. Observem aqui o nosso texto, né? Observem aí que eu tenho duas frases. Eu tenho a primeira frase. E o bichano, né, de luxo, arrepiou-se todo, dizendo: passa ao largo, vagabundo. Observem que aqui, gente, nós temos aqui, basicamente, né, eu tenho nesse parágrafo, eu tenho a presença de uma coisinha chamado a fala do personagem. Observem que bem aqui o personagem falou.
Então, quando o personagem fala, tendo a presença dos 2 pontos e o travessão dentro do meu texto, quando o personagem falar no meu texto, eu vou ter um discurso totalmente, que nós vamos chamar de discurso direto. Então, toda vez que vocês encontrarem um texto, a fala do personagem, o personagem foi permitido a falar, então eu tenho um discurso direto. Nesse caso, observem, né? E o bichano de luxo arrepiou-se todo dizendo, deu os 2 pontos, e aí o personagem, ele falou, passa ao largo, vagabundo. Então, aí eu tenho um discurso direto. Então, discurso direto, né? Observem que eu tenho a fala do personagem. Vou colocar até aqui do ladinho. Fala do personagem. Toda vez, se eu te perguntar, né, o que é um discurso direto, é porque o personagem, ele foi permitido falar no texto, né? Houve a permissão desse personagem. Então, sempre eu vou ter 2 pontos e o travessão. Apareceu os 2 pontos e apareceu o travessão, lembrem-se, o travessão é sinal de fala. Então, alguém no texto está falando. Então, se o personagem, ele falou no texto, significa que o discurso é um discurso direto. Ficou claro, gente? Tudo certo? Deu para entender? Sim. Agora, gente, observem a segunda frase. A segunda frase eu tenho, e o bichano de luxo arrepiou-se, dizendo que era para passar ao largo, grande vagabundo. Observem que aí, né, eu não tenho a fala do personagem, o narrador está falando o que o personagem está pensando. Então, se é o narrador que está falando o que o personagem está falando, o discurso é um discurso indireto. Ou seja, o narrador fala a fala do personagem. Então, a fala que vai ter no texto é a fala do narrador. Observem, 6º ano, que eu não tenho 2 pontos e travessão. O narrador falou o que o personagem ele queria. O narrador exprimiu a ideia do personagem. Então, quando o narrador fala pelo personagem, eu tenho um discurso indireto. Vou repetir. Discurso direto, eu tenho a fala do personagem. Discurso indireto, a fala é a fala do narrador. Gente, está tudo certo aí? Ficou claro? Ficou correto o entendimento? Sim. Certo. Agora a gente vai observar uma terceira frase. Só um momento. Droga. Olha lá, gente, essa frase. E o bichano arrepiou-se. Passa ao largo, vagabundo. O que é que nessa frase nós temos? No primeiro momento da nossa frase, eu tenho, né, aqui eu tenho a fala do... A primeira fala é a fala do narrador. E o bichano arrepiou-se. Não é isso? Não é o narrador que está falando? Então, aqui eu tenho a fala do narrador. Observem. E o bichano arrepiou-se. Quem está falando é o narrador. Certo? De um outro olhar, né? Passa ao largo, vagabundo. Agora, quem falou foi a fala do personagem. Né? Então, a fala do personagem, o personagem falou na minha história. Observem, gente, que nessa fala, nesse discurso, eu tenho a presença tanto do narrador falando, quanto do personagem. Então, quando eu tenho narrador e personagem juntos, eu vou ter o que nós vamos chamar de discurso indireto livre. Vou repetir, discurso indireto livre. Então, gente, como é que fica? No discurso indireto livre,
tá? Um discurso indireto, livre, eu tenho, né, a fala Nossa, mãe, já é e 8h47. a fala do personagem. Repetindo, eu tenho a fala do narrador e a fala do personagem. Gente, certo? É isso para hoje. A gente continua na próxima aula. Beijinho, amo todos vocês. Olha o coraçãozinho. Tchauzinho. Tchau. Até semana que vem. Até. Tchau. Salve a pátria. Ah, não, o senhor ainda vai dar aula? Ele saiu, gente. Não sei não. Sou Elber, ainda está. Agora ele saiu.